Sou tão experiente em traições porque eu já traí. E fui descoberto. E naquela época, eu me lembro de conversar com o produtor Rick Rubin. Ele disse, tudo isso por sexo que nem foi tão bom assim? Certo, certo. Sabe, nem foi uma boa experiência. Não valeu a pena. Sim, me perguntou, o que há de errado com você? E conversando muito tempo com ele, percebi que algo estava quebrado em mim. Nosso próximo convidado se tornou o rei da conquista. Recebam Neil Strauss, ex-crítico de rock do New York Times e um dos mais renomados artistas da conquista. Por favor, deem uma salva de palmas para Neil Strauss. Sabe por que você nunca teve um relacionamento? E ela responde, porque sua mãe quer ter um relacionamento com você. E então, assim que ela disse isso, uau! Logicamente não fazia sentido, mas todo o meu corpo sentiu a verdade. Eu literalmente nunca senti nada assim. Aquele momento mudou a minha vida. Quando as pessoas mentem, acham que estão protegendo a outra pessoa, mas não estão. Elas se protegem de sentir emoções desconfortáveis da outra pessoa. É como se elas dissessem, não sei lidar com as suas emoções, então não vou te contar o que estou fazendo, caso você tenha uma emoção que me deixe desconfortável. Uau! Há algum sinal que permite perceber se alguém com quem você está se relacionando tem uma tendência a ser infiel? Sim, com certeza. Uau! Aqui está uma ótima dica que não vi ninguém falar sobre, mas é prática e poderosa. Vai mudar a sua vida. Bem-vindos de volta à The School of Greatness em português. Estou animado com o nosso convidado. Neil Strauss, bom te ver. Bom ver você novamente. Acredito que nos conhecemos há cerca de 13 ou 14 anos atrás. E uma das primeiras interações que tive com você foi na sua casa, onde você estava fazendo um programa de entrevistas com várias estrelas pornôs. Desde que te conheci nesses últimos 13 ou 14 anos, tivemos várias interações. Você trabalhou em tantos projetos, livros e podcasts. Você inicialmente ficou famoso, penso eu, por escrever O Jogo. Depois, escreveu Regras do Jogo. Agora, você tem um podcast que fala sobre espiões russos e como as mulheres podem manipular os homens para fazê-los se apaixonar por elas. Você abordou uma ampla gama de tópicos e conversas por 20, 30 anos. E eu estou fascinado com a sua ideia sobre relacionamentos, porque realmente você é uma pessoa que entende de relacionamentos por todo o jornalismo que fez, as entrevistas, os livros, as conversas. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre como você passou de O Jogo para The Truth. Um era preto, outro era branco. E quero começar falando sobre traição, porque acho que é um tema muito atual nos relacionamentos, mas também na cultura de relacionamento casuais. Penso que as pessoas estão nesse mundo dos relacionamentos casuais com as redes sociais. E estou curioso. Você acha que alguém pode estar em um relacionamento monogâmico de longo prazo depois de ter traído? E também, de todas as entrevistas que você fez, você tem algum sinal que possa identificar se alguém potencialmente seria infiel no relacionamento que está começando? Com certeza. Há definitivamente sinais. Quero explorar esses sinais e darei várias dicas sobre isso ao longo de nossa entrevista aqui hoje. Mas antes de tudo, é muito bom te ver. Porque desde que nos conhecemos há tantos anos atrás, você buscava seu lugar. Lembro que queria fazer a transição do esporte para ajudar os outros. Sentado no sofá, discutíamos isso e via quão genuíno era seu desejo. Eu sabia que isso ia dar certo porque você tinha essa qualidade. Além disso, grandeza é carisma. Você é um cara muito carismático e se comunica com o coração. Pensei, isso vai ser ótimo. Foi muito divertido assistir sua carreira e manter contato ao longo dos anos. Obrigado. Agradeço mesmo. Eram duas perguntas. A primeira era, um relacionamento pode se recuperar de uma traição? A segunda, quais os sinais para identificar alguém que trairia? A primeira resposta é, um relacionamento pode sim se recuperar de uma traição, mas não apenas com alguém prometendo não trair novamente. Sério? Sim, porque o que acontece nessa situação toda é que há um ciclo, que consiste nesse alguém sendo pego, e geralmente a pessoa não se sente culpada até ser pego. A dor, ferida e trauma depois, que vem da outra pessoa. Assim, o relacionamento que tem passa a ser ameaçado. Ficam com medo e desespero de serem abandonados e prometem qualquer coisa para recuperar a segurança e estabilidade. Interessante. Uma vez que recuperam a segurança, rebelam-se e traem novamente. Sério? Esse é o padrão. Quantas pessoas traem uma vez no relacionamento? Consertam e depois traem novamente. Qual é o percentual? Acho que eu não possa te dizer a porcentagem,
Mas aquela frase, uma vez a culpa é sua, 2 vezes a culpa é minha. No entanto, certamente a versão curta da resposta é que você pode, se realmente fizer o trabalho para mudar. Em outras palavras, se alguém diz eu traí, eu realmente preciso olhar para mim mesmo e entender por que eu faria isso com alguém que eu supostamente amo e me importo, tipo, com quem estou num relacionamento, ou sou casado, ou moro junto, ou tenho filhos. E vou realmente trabalhar em mim mesmo. E para realmente entender, antes de tudo, eles têm que assumir inteiramente, 100%. Uma mensagem importante sobre traição é que é muito difícil, quando você trai alguém, pensar, o que eu fiz? Ou o que eu fiz de errado? Ou é minha culpa, ou não tem nada a ver comigo. Não há nada que seja sua culpa que faça outra pessoa agir fora de sua integridade. Então, vamos falar sobre a traição mais tarde. Mas eles têm que fazer o trabalho, que é entender o porquê fizeram isso, o que estava acontecendo, qual era a ferida, e então realmente fazer o verdadeiro trabalho para reparar essa ferida e se tornar íntegro novamente. E então um relacionamento é possível. Me diga se falei demais porque é um tópico muito amplo. Adorei tudo. Então o traidor pode realmente consertar as coisas, mas ainda assim o relacionamento pode não dar certo. E isso é porque a pessoa que foi traída pode experimentar, e de fato experimenta, o que chamamos de trauma de traição. É literalmente um trauma. Ser traído é um trauma e uma traição. Infelizmente, mesmo que você seja a vítima nesta situação, é um trauma do qual é importante se curar. Então, muitas vezes, como você consegue perdoar? Como você consegue confiar novamente? De novo, você não pode consertar um relacionamento a menos que essa confiança seja restaurada gradativamente com o tempo. Você teve muitas conversas francas em seus livros e entrevistas sobre o jogo e sobre The Truth. Falou de quando estava em um relacionamento aberto, e acho que morasse numa casa em um momento, onde parecia que todos se relacionavam entre si. Algo assim. Sim, você esteve naquela mesma casa. Era um monte de pessoas, vivendo juntas que tinham um relacionamento aberto, essencialmente. E porque eu acho que, em um momento, você disse, este é o caminho. Mas depois mudou para, não, monogamia e intimidade com uma só pessoa e compromisso. Esse é o caminho. E então foi e voltou. Onde você está agora em termos de relacionamentos? Qual é a forma saudável e amorosa de estar no melhor relacionamento possível? Sim. Quero dizer, eu acho que para explicar melhor, quando comecei o livro, The Truth, foi interessante para mim. Começo a escrever sob uma pergunta, e o livro me dá a resposta. Realmente comecei pensando que a monogamia não é natural ou que não funciona. São só motivos evolutivos que apoiam isso. No entanto, o que descobri, e acredito ser verdadeiro para a maioria, é que se você não está saudável em um relacionamento, não estará em outro. Percebi que muitos casais, ou trisais, como preferir, mesmo em relações abertas ou poliamorosas, ainda traem. E, eventualmente, percebi que isso acontece com tanta frequência. Mas a traição pode ser tipo descumprir apenas uma regra bem básica, como apenas usar proteção. E eles não se protegem. E se deixam levar, ou não faça isso ou aquilo, ou ser honesto. Assim, notei que a traição ocorre mais ou menos da mesma forma em todos os relacionamentos. Sério? Mesmo em relacionamentos abertos, traem? Sim, ainda existem traições ou enganos. E novamente há alguns que são incrivelmente saudáveis e ótimos que eu já vi. E como há relacionamentos monogâmicos saudáveis. No entanto, acredito que se você não é saudável em um tipo de relacionamento, não será saudável em outro. O que eu descobri foi a parte da monogamia, poliamor, não monogamia ética, todas essas coisas. E seja saudável e seguro de si, e qualquer tipo de relacionamento dará certo. Dito isso, para ter um relacionamento não monogâmico saudável, exige-se muito mais trabalho em si mesmo em termos de comunicação, maturidade emocional e todas essas coisas. Você conhece alguém em um relacionamento aberto há mais de 20 ou 30 anos que ainda esteja junto e com um vínculo próspero, saudável e consciente, repleto de amor e confiança, que tenha filhos e que criou filhos saudáveis e conscientes também? Já viu isso acontecer? Eu vi isso.
Sim, eu já vi. Eu acho que, de certa forma, Deixe-me começar de novo. Veja, há um estudo sobre famílias poliamorosas que mostrou, e novamente eu suponho que estudos podem mostrar absolutamente qualquer coisa, certo? Certo. E as pessoas escolhem aqueles com os resultados mais favoráveis. Eu acho que há até um estudo sobre estudos que mostra, e apenas confirma, o viés que o pesquisador tinha desde o início, especialmente em estudos psicológicos. Mas isso dito, há crianças nascidas em famílias polígamas saudáveis que cresceram ainda mais saudáveis. Porque eu acho que faz sentido, se você tem mais cuidadores amorosos. Tipo, quão incrível é isso em vez de apenas mãe e pai? Nossa, que interessante. Mas a resposta é: a versão não saudável de um relacionamento aberto é quando um dos parceiros quer explorar outros parceiros. O outro parceiro não quer, mas também não quer perder esse parceiro. Então, eles aceitam de má vontade. Essa é a versão não saudável. Mas não querem isso, só aceitam para não perderem algo. Sim, eles aceitam isso, mesmo contrariando seus sentimentos. Seria baixa autoestima ou falta de limites naquela pessoa? Penso que vem de dois lados. Um lado tem narcisismo, é um equilíbrio. Um lado é narcisista e o outro é o oposto, a insegurança oposta. E juntos, é assim que funciona a dinâmica. Acho que é mais ou menos dos dois lados. Já uma relação saudável, se pensar assim, é composta por três entidades: a pessoa, um parceiro, o outro parceiro e a própria relação. Ou se há mais parceiros, pode-se considerar também. Mas se escolher explorar, acho que muitos casais realmente querem isso. Apenas existem medos associados. Mesmo só por uma noite ou fim de semana. Há medos associados a isso. Então, eu penso que deveríamos remover essas definições e vou falar sobre isso em breve. Tudo o que você faz deve ser saudável para as três entidades. Ou seja, estamos numa relação, mas sinto-me preso e quero ter outra experiência. Mas você me deixará, isso vai te machucar, e isso não é bom nem para você, nem para a relação. Então, se você parar para pensar em o que pode ser bom para os três e determinar se é um sim ou uma luz verde, então vá em frente. Desde que saudável. Exatamente. Senão, você está quebrando uma parte do relacionamento. Certo. Você se divide ou prejudica o relacionamento ou a pessoa com quem está. Então, é escolher de um lugar de integridade consciente, que será melhor para todos os três. Bem colocado. Se alguém é contra, você não pode escolher isso. Certo. Você deve aceitar isso ou sair do relacionamento, eu acho. E outro ponto importante é que muita gente quer explorar lá fora porque sente falta de algo no seu relacionamento. Os especialistas em poliamor mais inteligentes com quem eu falei disseram, e eu acho isso muito verdadeiro, que seu parceiro tem que ter uma abundância de você. Antes de tudo, aí então eles estarão nessa plataforma segura. Mas se você pensa, isso está começando a não funcionar, talvez devêssemos tentar outras coisas. Isso vai desandar rapidamente. Por que você acha, e nem todas as relações monogâmicas dão certo, né? As pessoas não estão felizes após 20, 30 anos, embora sejam monogâmicas. Quais seriam as chaves para um relacionamento monogâmico feliz e saudável? Sim. O que cada parceiro está fazendo por si mesmo e pela relação? É importante mencionar. Eu penso que é o mesmo para todos os relacionamentos. E a maneira como vejo isso, porque é interessante quando você faz a pergunta estando em um relacionamento monogâmico, eu penso nisso. Acredito que um relacionamento deve ser uma discussão constante e que pode evoluir. Imagine que você está apenas em um trabalho e pensa: esse trabalho nunca vai mudar. Nem mesmo discuta a possibilidade de mudança. Esse é o seu trabalho para sempre. Mas as pessoas crescem e mudam. E você pode ter discussões, por exemplo. Quando eu tive aquele programa de rádio na Sirius, o engenheiro, eu acho que está tudo bem em compartilhar. Sua esposa estava passando pela menopausa há vários anos e ela disse: eu sinto pena de você. Não quero ser tocada. Não quero algo físico. Você deve ter algumas experiências e satisfazer essa necessidade. E então ela achou que isso era saudável para ele. Foi bom para ela porque ela queria que ele fosse feliz e foi bom para o relacionamento. Interessante. Então essas coisas podem mudar. Eu acho que gosto da ideia de um relacionamento que seja simplesmente: eu te amo e estou comprometido contigo. E vamos ver o que surge daí, o que é mais emocionante para nós. Cada um deve focar na sua felicidade e na do parceiro, refletindo. Como podemos ser felizes juntos? Isso é o fundamental. Sim, sim. Quando você sentiu que foi o período mais inseguro da sua vida adulta
E o período mais seguro? Dentro de um relacionamento e fora de um relacionamento? Você consegue pensar nesses momentos? Com certeza. Eu acho que o momento mais inseguro, numa relação, eu acredito que nunca falei sobre isso. Mas o momento mais inseguro foi provavelmente logo após minha esposa, na época, ter nosso primeiro filho. E eu acho que eu não estava pronto. Eu não estava realmente pronto para ser um bom pai. Todas as coisas que sabemos sobre trauma, cura, eu penso, essa é a chance de corrigir os erros das gerações anteriores antes de nós e viver o que eu prego. Mas o que eu não estava preparado era como isso afetava a nossa relação. E então eu diria que o momento mais inseguro foi quando, de repente, pelos próximos anos, qualquer necessidade, eu diria no meu caso, foi tudo muito avassalador para ela. Combinado com o pós-parto e as coisas que acontecem por causa disso. E tudo apenas ficou desconectado por completo. O quê? Seu relacionamento ou você mesmo? A relação. Pelo que me lembro, eu estava fazendo meu podcast sobre o caso de pessoas desaparecidas. To Live and Die in LA. Era um podcast incrível. Sim. Eu estava recebendo uma ameaça de morte de alguém e estava tentando contar a ela sobre isso e ela estava tipo, ouça, não tenho tempo para você. Eu estou tipo, mas alguém está tentando me matar. E ela já chega. E eu estava gravando tudo isso, pois era um podcast. Eu literalmente tinha isso gravado, mas não coloquei no podcast. Mas eu estava tipo, cara, a propósito, acho importante dizer que ela estava apenas sobrecarregada naquela ocasião. Não é como se ela estivesse despreocupada, era apenas sobrecarregada. E acho que o momento mais difícil para mim foi não ter espaço. Acho que é difícil, e era algo que eu desejo, esperançosamente, para aqueles de vocês que têm filhos a caminho, ou o primeiro, ou terão algum dia no futuro, possa realmente estarem preparados para isso. É como se, é muito difícil para a outra parte. É duro para os dois parceiros. Sabe, você está passando pelo pós-parto, sua identidade está mudando. Seu marido continua fazendo exatamente o que fazia antes, e de alguma forma isso te afeta, mesmo que você possa dividir o tempo exatamente igual. Eu só acho que para a pessoa que carregou o bebê, parece como se fosse sua responsabilidade. Sinto como se eu adoraria ver um livro que eu pudesse sugerir para alguém escrever. Não é sobre ser pai ou mãe, mas sobre como se relacionar depois de ter filhos. Então esse foi o momento de maior insegurança. Interessante. E qual foi o período mais seguro da sua vida adulta? O tempo mais seguro? Exatamente a mesma relação, mas antes da criança. E isso diz respeito exatamente à sua primeira pergunta, por sinal, obrigado. Eu amo essa conversa porque essas são coisas que eu penso o tempo todo. Então é tão interessante falar sobre isso. A razão de eu ser tão especialista em traição é porque, bem, eu traí e fui pego. Não só fui para reabilitação, mas realmente tornei isso uma missão. E eu pensei, independentemente de esse relacionamento dar certo ou não por causa do que eu fiz, eu quero ser uma pessoa melhor que vive de acordo com meu próprio sistema de valores, e nossa, porque eu machucaria alguém que eu amo, que me importo, com quem eu quero me casar. Não estávamos casados na época, e realmente levou muito tempo. E isso curou tanto. Podemos falar sobre os passos que eu tomei e as coisas que são úteis. Sim, ótimo. Por quanto tempo esteve no relacionamento estando comprometido? E quando traiu pela primeira vez? E estavam juntos há quanto tempo? Nós estávamos juntos há alguns anos. E talvez uns 9 meses ou algo assim. E eu lembro de conversar com um amigo meu, e isso está nos livros para não me deixar mentir. E bem, ele não é o tipo de amigo mentor para mim. Mas conversei com o Rick Rubin. Está tudo escrito no meu livro. In the Thuth? Sim, In the Thuth. Então, ele diz, você fez tudo isso por sexo, um sexo que nem foi lá essas coisas mesmo. Certo, certo. Aquilo nem foi uma experiência tão boa assim. Não valeu a pena. Sim. E então, o que há de errado com você? No caso, comigo. E demorou um bom tempo conversando com ele para perceber que algo estava quebrado e errado em mim. Quais você acha que são os principais motivos para alguém trair? Só preciso concluir a segunda parte da pergunta. Apenas após todo o trabalho em mim mesmo, e isso tem relação com a monogamia, é que eu retornei ao relacionamento. Então você foi para a reabilitação para meio que curar as feridas ou a causa raiz de por que você queria trair. Sim. Creio que a reabilitação, na verdade, não é suficiente. Acho que deveria durar 1 ano, mas é difícil convencer. É complicado vender se for 1 ano, mas leva um tempo para reconfigurar esses padrões.
leva. Que foram construídos durante 18 anos de infância e fortalecido por outros 10 a 20 anos de vida adulta. Provavelmente frequentei várias reabilitações, tomando isso como um projeto sério. Como fazemos com um podcast ou livro? Minha recuperação é meu projeto de vida mais importante. Então eu realmente tentei de tudo para me mudar. E o que você aprendeu na reabilitação? Chama de reabilitação sexual ou como é? Sim, era uma reabilitação para vício em sexo ou algo assim. Mas me parecia apenas uma forma mais agradável de chamar de um distúrbio de intimidade. O que aprendi lá, já vou te contar. Só vou concluir meu raciocínio. Uma vez de volta ao meu relacionamento, não precisava olhar para mais ninguém. Sentia-me tão feliz e comprometido com ela. Era a mesma pessoa, eu que mudei. E então, essas 3 coisas. O relacionamento e ela muda com isso. Então, apenas uma observação. Se você realmente quer mudar seu relacionamento, se algo está errado, a única coisa que você tem controle total é sobre si mesmo. Quando você muda a si mesmo, todo o sistema igualmente muda e fica significativamente melhor. Uau! Então, para fazer um relacionamento funcionar, basta você se transformar e parar de tentar mudar o outro. Por que é tão difícil para as pessoas quererem se autoanalisar e mudar aquilo que pode estar falho ou precisar de melhorias? Por que é tão complicado olhar no espelho e dizer, eu preciso trabalhar em mim? Sim, porque é muito mais fácil criticar outra pessoa. É fácil demais observar. Quero dizer, basta olhar o Twitter para ver pessoas apontando o que está errado com o mundo e com todos os outros. E então, será que eles fariam melhor naquela posição? Provavelmente não. Eles estariam defendendo o próprio comportamento. Então eu penso que é realmente difícil, e eu trabalhei muito duro nisso, para dizer que não tenho controle sobre ninguém. E antes de acusar alguém de alguma coisa, pergunte: como estou contribuindo aqui? Qual é a minha parte nisso? O que estou fazendo? Como estou me engajando e como estou tentando garantir minha própria segurança nessas questões todas? É difícil, quero dizer, amadurecer e adotar um conjunto impecável de valores para agir com integridade sempre, especialmente se há feridas de traumas, rupturas psicológicas da infância nunca enfrentadas. Certo. É difícil carregar essas feridas da juventude para a vida adulta e dizer, aqui estão meus valores. Vou ser fiel a eles sempre, resistirei à tentação, manterei meus compromissos e honrarei minha palavra. É desafiador, a não ser que você se cure. E você não pode fazer isso sozinho. Porque o difícil, eu acho que a outra razão de ser difícil é que você não consegue se enxergar. Então, ninguém se considera uma pessoa ruim. Ninguém realmente acredita ser uma pessoa ruim. Mas algumas pessoas fazem coisas muito, muito ruins e justificam. Eles justificam entrando em uma história de, foram eles que provocaram isso. Eles fizeram isso comigo. Isso foi errado. E quem sabe se isso é verdade? É importante ter alguém qualificado que te veja de fora, para que possam apontar isso e você estar aberto a isso. Eu tenho um macete para isso. Porque o outro problema é que a cura é cara. Nós temos essa situação de que a cura é cara e o seguro-saúde geralmente não cobre. É realmente uma falha no nosso modelo de saúde mental. A cura não acontece da noite para o dia, em um fim de semana ou em 2 semanas de reabilitação. Sim. Você pode ter momentos eureka, mas levará meses ou até anos para reconfigurar seu cérebro e integrar as lições, processar e transformar em uma versão saudável de si mesmo. Então, aqui está um macete que não ouvi outros comentarem, mas que é prático e poderoso. Mudará sua vida. Aqui está a manha. Reuni um grupo de homens da minha comunidade na mesma situação. Talvez recém-casados, ou com filhos recém-nascidos. E decidimos formar uma espécie de grupo de terapia. Muito unido. E se você juntar um monte de caras que estão quebrados, ninguém vai fazer terapia. Mas nós juntos. Contratamos um terapeuta profissional para ajudar todos. Sim, para ajudar todos nós. Pensando nisso, a terapia individual pode ser cara, mas agora são 5, 6, 10 pessoas contratando um terapeuta. Podemos dividir o custo e torná-lo acessível. Nos encontramos toda segunda-feira à noite há 8 anos agora. Uau! O mesmo grupo de caras. Quando chego lá e digo, ei, estou com esse problema no meu relacionamento ou trabalho, eu nem preciso terminar, e todos olham e dizem, Neil, é você de novo. Você está repetindo o que já fez antes nessa e naquela vez. A força dessa abordagem, especialmente ao não conseguirmos nos observar, reside na seguinte dinâmica.
Durante uma terapia individual ou conversa com um amigo, se recebermos uma crítica ou sugestão, podemos simplesmente discordar. Mas se 8 pessoas que respeita têm a mesma visão, eu sou o problema. Você pode chegar e dizer, eu realmente não concordo, mas provavelmente eles têm algo ali, no argumento. Interessante. Então você faz semanalmente por 8 anos. Sim, e não tomo decisões importantes sem discutir no grupo. Uau, sim, isso é poderoso. Acredito firmemente na terapia, seja em grupo ou individual. Experiências terapêuticas, retiros semanais para reajuste e autoavaliação de valores e vida, visando uma melhor versão de si. Acho lindo você estar fazendo isso. Muitos homens não têm um amigo sequer para abrir-se sobre suas inseguranças, problemas, desafios, o que parece sufocante quando não se pode compartilhar ou expressar sentimentos. Portanto, o fato de você estar consistentemente criando esse compromisso, não só para você, mas também para outros homens, é uma coisa linda. E dirão coisas lá que talvez não compartilhem com suas parceiras ou melhores amigos, pois é um círculo de confiança. Uau! Eu realmente adoro. Recomendo isso, e também tem mais. Nossas feridas surgiram em relacionamentos, certo? Com nossos pais, são relacionais. Então podemos curá-las em vínculos saudáveis e confiáveis. Interessante. Então, nossas feridas ocorrem em relacionamentos e só curam-se através deles, pelo que parece. Sim, sim. Interessante. E outra coisa interessante é, acho que muitas pessoas valorizam demais suas ações para se ajudarem. Qualquer coisa que fizer com a intenção de curar não vai machucar. Falarei também sobre algumas exceções a isso, obviamente. Mas você entende o que quero dizer? Se em primeiro lugar alguém mencionar terapia, e se ela estiver, bem, não sei, te cercando de qualquer coisa, desde que, obviamente, a pessoa que a conduz não seja tóxica, perigosa ou abusiva. E então, B, há um certo segmento de autoajuda e melhoria. É fenomenal, seria incrível. No entanto, eles também tentam fazer seus membros recrutarem para eles. Então, se você está bravo comigo por dizer isso, e está há muito tempo fazendo um curso, e parte da ideia de melhorar a si mesmo é fazer outras pessoas se juntarem ao curso. Faça as pessoas se juntarem ao curso se você amar, mas se for meio compulsivo ou parte da educação, tenha cuidado. Tenha cuidado, com certeza. Quais os 3 pontos principais aprendidos com a reabilitação sexual? Sim, quero dizer, a grande lição volta à sua segunda pergunta. Adoro que temos tantas perguntas ainda abertas. Isso refere-se à pergunta sobre identificar antecipadamente uma pessoa que trai. A lição foi compreender o enredamento, algo que eu não entendia. O que é? Já sabe o que é ou imagina? O que é? Sim. Geralmente há 3 tipos de criação. Existe a criação saudável, onde o pai cuida das necessidades do filho. E claro, um pai não pode suprir todas as necessidades da criança, já que elas são tão dependentes. E sempre que falta algo, especialmente de forma consistente, ou uma grande falha pontual, isso cria as feridas que chamamos de traumas. Depois temos o abandono, que conhecemos bem. Mas o que muitos não sabem é que abandono não é só a ausência física do pai. A falta de disponibilidade emocional também conta. Um pai pode estar presente o tempo todo, mas emocionalmente distante. Isso gera o mesmo tipo de abandono. Abandono também pode ser a criança muito nova que perde o pai, mesmo sem culpa. Nessa idade, a sensação é: por que ele não está aqui? Às vezes, até uma cirurgia pode causar isso quando se é pequeno, e os pais te deixam com alguém que te corta e causa dor. Não pensam, por que não fui protegido? Veja, muitas coisas que causam essas feridas vêm de amor ou proteção, mesmo que estejam fora do controle dos pais. É importante entender isso. As pessoas costumam pensar que é culpa dos pais, mas é só sobre nos compreendermos melhor. É a segunda coisa que disse? Então o que realmente acontece lá é o enredamento. E enredamento é quando, se o abandono é quando um pai não cuida adequadamente das necessidades do filho, é também quando o filho cuida excessivamente das necessidades dos pais. Muitas pessoas podem se identificar. Sim. Eles tiveram que crescer depressa. Os pais lançavam seus fardos e problemas nelas, chamando-os de meu anjo da guarda. Você é tudo para mim. Sim, exatamente. E por que é tão difícil de perceber? Eu não sei. De repente, me deu arrepios.
O interessante é que não parece trauma. Abandono te deixa sem poder. A gente pensa, por que eu não importo? Se meu pai ou mãe se importasse, estariam aqui. Tipo, não se divorciariam e só te veriam 2 vezes por ano. O que há de errado comigo? Abandonar te enfraquece. Já o enredamento te dá um falso poder. Olha pra mim, estou cuidando do papai. Olha pra mim, estou cuidando da mamãe. Olha pra mim, papai. Olha pra mim, mamãe. Olha pra mim. Sou especial. É como se te colocassem em um pedestal. Então, não parece trauma, por isso é mais difícil de se reconhecer. E isso, a propósito, vai tocar o coração de algumas pessoas. Pessoas enredadas que se relacionam, elas tendem a namorar pessoas que podem ajudar ou salvar. Como um projeto. E o que acontece? Elas namoram alguém para ajudar e salvar, porque é assim que se sentem valiosas. Certo? Porque aprenderam isso dos pais. Exatamente, esse é meu trabalho. Se não tenho trabalho, então não sou amável. Com o tempo, eles não conseguem ajudar nem mudar a pessoa, desenvolvendo ressentimento, como com os pais, e afastam a pessoa e traem ou agem rebelde por se sentirem presos. Uau! Sim, e podem agir de outras maneiras também. Certo. Pode ser outro comportamento compulsivo. Cara, isso é interessante. Há um grande livro sobre isso, não lembro o nome. Acho que se chama Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Imaturos. Gosto desse. Eu não sei se você viu, eu já vi por aí. Preciso dar uma olhada. Parece que ser criado por um pai emocionalmente imaturo, que você tinha que amadurecer e, de certa forma, ser o pai do seu próprio pai. Há feridas e os traumas que isso causa. Desses 3, qual você mais experimentou ao crescer? Com certeza, enredamento. Sim, era essa a grande lição em reabilitação quando percebi que, como jornalista e escritor, eu era a pessoa sã descrevendo indivíduos extremamente doentes. E porque para a maioria de nós, nossa infância nos parece normal, mas não temos referência para compará-la. Isso é o que é normal. Assim que é, certo? Então, uma vez que estava lá, e enquanto conversávamos eu vi minha infância de fora. Lembro-me do terapeuta indicando que uma vez que você destacou os padrões, era como se de repente tudo fizesse sentido. Sério? Como foi aquela primeira vez que você conseguiu ver o pequeno Neil na sua frente? Amo isso, pois você também já fez este trabalho com sua criança interior. É incrível como a nossa criança interior reage à familiaridade. Quando reconhece algo conhecido, toma conta e assume o controle. De repente, perdemos a direção de nossas vidas. Lembro da primeira vez que isso aconteceu comigo. Eu era super cínico e rebelde. Quando a terapeuta apontou os meus padrões e perguntou por que eu nunca tinha tido um relacionamento sério, eu neguei prontamente. Mas então ela disse: talvez seja porque sua mãe quer um relacionamento contigo. Naquele momento, apesar de não fazer sentido lógico, todo o meu corpo sentiu a verdade daquilo. Foi como uma mudança instantânea. Algo que nunca esquecerei. Então você entendeu tudo ali. Sim. Mas a cura não foi imediata. Provavelmente demorou para processar e integrar, certo? Eu penso que a parte mais difícil da cura é ter consciência e ainda assim repetir o mesmo erro estúpido. Porque consciência é só o primeiro passo. Uma vez consciente, deve-se realmente trabalhar nisso. Por exemplo, eu tenho consciência que tenho esse objetivo, mas só consciência não basta para alcançar o objetivo em si. Por que você menciona que desejava escrever, entrevistar e fazer jornalismo sobre, digamos, as pessoas mais estranhas ou extremas? Por que você acha que estava fascinado pelas personalidades mais extremas? Bem, acho que pode deduzir da nossa conversa até agora. Tente juntar as peças do quebra-cabeça e chute. Bem, eu acho que você estava tentando aprender sobre personalidades extremas por você não se sentir emocionalmente seguro ou devido à sua falta de sensação de segurança enquanto crescia. Pela relação que você tinha com sua mãe, é o que parece, e você estava tentando tornar sua vida mais normal ao entrevistar ou aprender sobre pessoas extremas e suas personalidades. E quem é a pessoa extrema com quem cresci? Sua mãe? Sim. Então, pense só. Você está tentando fazer ela parecer normal. Bem, há pessoas bem mais extremas, então a mãe não é tão extrema assim. Certo. Aliás, eu não via assim naquela época. Fosse muito preciso nisso.
Mas eu não a via como extrema naquela época porque não conhecia nenhuma outra mãe. Exatamente. Então acredito que o enredamento estabelece um forte laço interior. Você era assim envolvido com sua mãe assim também? Eu era o mais novo de 4 irmãos, e meu irmão foi para a prisão quando eu tinha 8 anos. Então, dos 8 aos 12, era basicamente como se houvesse sentimentos de escassez, de sobrevivência por vários anos, porque nós íamos visitá-lo na prisão aos finais de semana, durante o horário de visitas. Era muita tristeza, trauma e vergonha. E então, eu não sentia que tinha a atenção voltada para mim, porque eram apenas eu e meus irmãos mais velhos. Estávamos apenas tentando superar esse momento de tristeza. A propósito, é interessante você ter mencionado isso, pois um dos sinais de enredamento não é apenas às vezes cuido da mãe ou do pai. Às vezes é porque eles estão deprimidos. Também não tinham um relacionamento amoroso. Certo. Então não havia amor entre eles. Sempre existia um tipo de insegurança, medo. Quando iriam gritar um com o outro, era uma incerteza constante. Uma maneira sutil de medir a dor é: se seus pais se sentem mal, você não quer preocupá-los. Se tem pena pelos seus pais, é um sinal. Interessante. Por curiosidade, já sentiu pena de seus pais? Sabe, eu tinha pena de mim mesmo. Eu pensava, sou burro, não tenho amigos, não sou o suficiente. Me sentia muito inseguro, e eu também não sentia o amor. Eu sei que eles me amavam e mostravam momentos de amor, mas era difícil para mim sentir isso. Parece ser um tipo de abandono. Sim. E eu lidei com abuso sexual aos 5 anos, por um homem desconhecido. Havia incerteza e medo do que aconteceria a seguir. Haveriam gritos e brigas em casa. Haveria uma sensação de desconexão entre meus pais. Eu nunca soube o que esperar. Sim. Hipervigilância. Sim, sim. Sim. Então é isso. Sim, isso fragmentou minha personalidade. Sim. E levou anos para sarar. Sim. Isso me motivava, talvez como você. Me fazia indagar sobre como ser o melhor possível, como vencer, atrair garotas, ganhar dinheiro, buscando significado. Sim. Na sociedade. Mas também querendo ser amado, aceitado e visto. Sim, 100%. Se sentir seguro e amado. Mas nenhum sucesso, dinheiro, mulheres ou fama me fizeram me sentir mais amado. Sim, claro. Então, há cerca de 11 anos, iniciei minha jornada de cura e transformação, passando por eventos, terapias, oficinas e retiros de meditação para resgatar a criança interior e criar segurança em mim. E isso, você sabe, tem sido uma jornada de 11 anos com diferentes ondas de emoções e cura, e depois regressão e cura, altos e baixos. Hoje, eu finalmente me sinto como se estivesse em um lugar extremamente seguro, emocionalmente, comigo mesmo. Sinto que o adulto em mim está em uma jornada consciente e saudável para cuidar da pequena criança dentro de mim. Sim. E é uma constante relação com os dois. Ser fiel à minha promessa para com meu eu mais jovem, reconhecendo meu eu mais jovem por me carregar até este momento, por amar e aceitar a mim mesmo. Mas também é realmente realizar o trabalho necessário, como você falou, sabe? Acho que da reabilitação de vícios sexuais. É estar comprometido com as práticas diárias e o trabalho onde posso me alinhar com minha visão e valores para mim mesmo e o esforço que estou colocando consistentemente. Não tentando ser perfeito, mas sendo consistente. E essa jornada me traz paz. O esforço me traz harmonia. Isso me faz sentir grato e abundante, ao contrário de ser duro comigo mesmo, ou falar negativamente comigo mesmo, ou dizer, você poderia estar fazendo melhor. Claro que sim, eu quero melhorar, mas não de um lugar negativo. E isso tem sido uma bela jornada. Sim. E eu adoro que você disse isso realmente. Acho que muitas pessoas fingem ser assim, como se fosse um teatro. E de novo, mesmo algumas coisas que podem parecer assim, mas na verdade é um vai e vem. Eu penso na cura como a meia-vida da radiação. Você está cortando pela metade e metade. Mas isso nunca desaparece completamente, sabe? Isso volta ao que estávamos dizendo no camarim lá atrás antes. Fico empolgado quando eu regrido. Sério? Por quê? Quer dizer que tem algo a ser aprendido aqui? Tem algo em que eu preciso trabalhar. É fácil se martirizar quando você retrocede e entra em modo reativo, se fechando ou, sabe, no ego, ou seja lá o que for. E é fácil pensar como se a cura não tivesse valido a pena.
como se eu estivesse de volta ao ponto de partida. É realmente sobre o quão rápido você se recupera disso. Não é sobre nunca regredir ou nunca mais entrar num estado reativo. É sobre quão rapidamente, quando isso acontece, você pode voltar e se recuperar para o seu eu maduro, funcional e saudável. E então, eu volto e observo. Certo, o que estava acontecendo? Vou tentar observar dessa forma agora. Qual estímulo eu recebi então? Qual foi o comportamento que eu tive? Esta é a pergunta-chave. Qual era a crença por trás disso que impulsionou o comportamento? Porque, literalmente, eu cresci com uma mãe muito crítica, certo? Então isso explica muitos problemas de autoestima. Então, se a Ingrid, minha ex-esposa e melhor amiga, se ela me criticasse, eu poderia levar para o lado pessoal e poderia pensar que ela está sempre me criticando ou algo assim. Eu penso, espera aí, talvez seja justo. Talvez o que ela disse foi, na verdade, apenas factualmente correto. Mas na minha cabeça estou pensando, bem, qual é a minha crença? De onde isso vem? E logo que você consegue não tornar aquilo sobre a outra pessoa, então você tem uma chance de cura. Outra coisa chave que eu penso depois é como eu me senti depois disso. Assim, muitas vezes quando alguém está num estado reativo, algumas pessoas agem de forma contida. Muitas pessoas agem dessa forma, algumas agem de forma expansiva. E como me sinto depois? Geralmente é vergonha. Exatamente. Então tente analisar essas peças e veja se há uma mentira. Há uma mentira que digo a mim mesmo e que preciso enfrentar. Assim como você mencionou sobre a sua infância, eu não importo, não me encaixo, sou burro. Tudo o que você disse, quando se tornou adulto, viu que não era verdadeiro. Eram apenas mentiras. E você deve intervir. Ao falar em consistência, como você bem disse, devemos combater as mentiras imediatamente, conforme ocorram. É preciso se dizer a verdade. Não afirmações, pois acredito que são formas de mentiras. É uma burla espiritual. Certo. Mas se você disser, por exemplo, aqui vai uma pequena intervenção que eu farei, quando comecei a dirigir em Los Angeles, eu batia no meio-fio tentando estacionar, meus amigos me chamavam de calçadinha por causa disso. Então ao bater no meio-fio pensava, sou tão idiota. Mas isso não é verdade. Eu espero que não seja verdade. Mas a verdade é que eu ainda estou aprendendo a dirigir e infelizmente cometi um erro. Você não parece um idiota ao dizer, não, eu sou uma pessoa extremamente capaz, o que é ok, mas é melhor ainda se corrigir com algo que seja um fato. Sim, não sei se respondemos isso. São tantas perguntas abertas, né? Queria te perguntar, se você está entrando em um relacionamento, quais são os sinais de que pode estar se envolvendo com um potencial traidor? Sim, alguns sinais são claros, como já terem traído antes. Acredito que isso se deve à educação dos pais ou ao excesso de enredamento. Por exemplo, conheci uma maquiadora que, enquanto trabalhava, contou que nunca manteve um relacionamento sério e está sempre traindo. E eu pergunto, como é sua relação com o pai? Ela arregaça a manga e mostra uma tatuagem escrita Garota do Papai no braço. Minha nossa. E eu pensei, tá bom, porque ninguém é como o seu pai. Então eu acho, e eu não quero dizer, nunca namore alguém que esteja enredado. Mas você pode realmente ver que, se alguém é profundamente enredado por um pai, e às vezes as pessoas ainda estão cuidando das necessidades dos seus pais, e é diferente se o seu pai está doente ou algo assim, mas se o seu pai está apenas te ligando todo dia para tudo, se faz de vítima, e só dependendo de você para sua própria saúde mental, apenas para conseguir passar cada dia. Muitas vezes, o que acontece em um relacionamento após algum tempo é que eles começam a se sentir sufocados pelo relacionamento, e depois agem buscando sua liberdade. E novamente não tem que ser sexo ou traição. Não significa, eles vão trair com 100% de certeza. Mas você pode pensar, tem algo aqui e apenas observe se eles estão cientes disso e trabalhando nisso. Se eles se anestesiam com drogas ou álcool para esquecer a sensação de estar presos, negligenciando o relacionamento. Não estão presentes, íntimos ou vulneráveis de alguma forma, sempre se distanciando. Sim, eles têm que se distanciar porque não querem se sentir sufocados. Lembro de quando era assim, ficando com alguém e lidando com sua dependência. E geralmente eles escolhiam um parceiro carente. Certo. Pode ser algo muito importante. Acho muito interessante quando falamos sobre traição. Penso que é sobre alguém com medo de ser honesto.
A pessoa que trai tem medo de ser sincera, de falar a verdade. Às vezes ela pensa: meu parceiro não me deixa fazer isso, não me permite fazer isso, e acaba se colocando numa posição de vítima. Mas a verdade é que podemos fazer o que quisermos, e o parceiro reagirá como ele bem quiser. Podemos dizer: ei, conheci alguém hoje, e quero sair e dormir com essa pessoa. O parceiro pode responder então: ok, vá em frente. Mas eu e você não poderemos mais continuar juntos depois disso. Mas você vê, ambos têm a liberdade de falar isso. O ideal seria a honestidade. E pensa bem, você teria coragem de trair sabendo que poderia conversar abertamente, tendo essa escolha de jogar com honestidade? As pessoas pensam: bem, eu não quero realmente machucar meu parceiro, então vou fazer aqui o que eu tenho vontade ou desejo, mas sem contar a eles que estou fazendo, justamente para não feri-los. Então as pessoas mentem achando que estão protegendo o outro, o seu parceiro, ou seja lá o que for, quando na verdade não é isso. Só estão protegendo a si mesmas, se protegendo de emoções desconfortáveis daquela pessoa. É como dizer: não consigo lidar com suas reações, então vou esconder o que faço, no caso de você ter alguma emoção que eu não me sinto confortável sobre. Sim, creio que também se prejudicam mais por estarem desacordados com os compromissos ou a palavra dada ao parceiro. Certamente você não está em um relacionamento, mas só está na cama ao lado do parceiro neste mundo secreto, desconhecido por eles. Isso é importante se dizer. O que define traição? Para mim, trair é agir contra as regras estipuladas no seu relacionamento. Portanto, se te proibirem de ver pornografia, ao fazer isso, você trai. Você não dormiu com outro, não teve um caso, mas quebrou as regras, o que é traição. Primeiro, as regras devem ser claras. Muitas vezes pessoas iniciam relacionamentos com suposições, mas vocês não definiram as regras. Além disso, não precisa se aceitar o que não quer. Deve ser consensual. Ninguém te força a fazer. Você escolhe porque é importante para seu parceiro. Sim, eu achei lindo. Com minha noiva, Marta, e eu, ao entrar num relacionamento sério, já namorávamos há meses, mas então assumimos um compromisso sério. Uma coisa que pedi foi iniciar a relação com terapia. Você é um achado, cara. Porque já tive 5 ou 6 relacionamentos de 1 a 3 anos nos últimos 20 anos, desde o ensino médio ou faculdade. E todos eles terminaram em terapia. Não terminaram da maneira típica. Tentei concluir bem, fazer funcionar, e sempre fui eu quem sugeriu terapia. Isso era realmente a coisa mais louca. Eu não sei se isso é algo errado comigo, ou talvez se eu escolho um certo tipo de personalidade. Eu sempre dizia: vamos fazer terapia. Vamos tentar encontrar uma maneira de fazer isso dar certo. E as pessoas com quem eu escolhia me relacionar nunca queriam buscar terapia. Elas resistiam. Tive que suplicar por meses para admitirem que algo não funcionava. Estou tentando melhorar e fazer o que vocês desejam. Ainda assim, não está dando certo. Podemos fazer terapia? E elas não queriam ir. E quando finalmente íamos, não acabava bem. Elas ficavam descontentes por irmos à terapia e eu nunca entendi isso. Então pensei: não vou mais namorar. Ficarei solteiro pelo tempo que precisar. Só aceitarei se for alguém comprometido em evoluir e quero estabelecer acordos sobre terapia conscientemente desde o começo. E Marta logo de cara disse: estou dentro, vamos nessa. Sim, e para a pessoa certa, é de grande valor. É incrível. Logo no início, ao discutirmos regras, estabelecemos acordos. Sempre que surgia um atrito em uma sessão, pensávamos: ok, há desconforto aqui. Podemos criar um acordo sobre isso para sabermos onde estamos e garantir que estamos indo na direção certa. Caso contrário, sairemos logo no início. Por que esperar 2 anos e permitir todas essas reações emocionais sem discutir valores, visão, estilo de vida e acordos, garantindo nosso alinhamento? Isso trouxe mais paz e harmonia ao relacionamento, criando mais segurança, e não precisa ser perfeito sempre. Tenho muitos pensamentos sobre o que disse. Algo que ouvi outro dia e gostei muito, não lembro quem disse, mas era algo como: é bem melhor termos intenções, não regras. São acordos, sim. Qual é um dos seus acordos? Um dos acordos foi durante o primeiro ano. É como se pequenas coisas pudessem virar grandes questões.
É algo menor que talvez não pareça ser tão relevante, mas poderia ser se ocorrer todo mês. Uma delas era que ela queria ter conversas sobre coisas desafiadoras à noite. Estamos indo dormir, estou exausto, independentemente de ser 10, 11 ou meia-noite. Estou relaxando mental, emocional e fisicamente. E então, ela quer iniciar um diálogo sério. Não é nada light. É algo que exige tempo, energia e presença da minha parte. E algumas vezes que isso aconteceu, que ficamos acordados até às 3, 4 da manhã, falando sobre essas coisas. E eu quero estar lá para apoiá-la. Certo? Não é que eu não queria falar sobre essas coisas, mas é como se isso não funcionasse mais para mim. Marta, conversar depois das 22 horas não é bom porque quero estar totalmente presente, e isso é impossível assim. Então tenho que acordar, acender as luzes, preciso me sentar à 1 da manhã, tentar olhar em seus olhos, manter uma postura aberta, estar presente e abrir meu coração. Tudo isso quando estou caindo de sono. Certo. Então o acordo foi de não termos conversas difíceis na hora de dormir. Tipo, devemos falar sobre o que somos gratos, ter conversas sobre coisas mais leves para podermos dormir. Sim. E nós poderemos falar sobre esses desafios amanhã. Vai ficar tudo bem. Sim. Então criamos aquele acordo juntos na terapia e isso criou tanta paz para nós dois. Sim. Entender que as pessoas têm estilos diferentes de processamento é essencial. Ela pode querer processar tudo de imediato, mas aceitar que você espere um pouco pode ajudá-la a processar melhor, evitando mais mágoas por sua ausência. Então ficávamos exaustos e ressentidos no dia seguinte por não ter resolvido a questão. Certo. Então é assim, falaremos sobre isso durante o jantar, quando estivermos despertos e energizados. Caso contrário, esperaremos o dia seguinte. Falaremos depois. Uma ferramenta que eu amo e uso, eu chamo de check-ins. Então eu percebi que às vezes em um relacionamento, você pode se distanciar sem querer, por não falar sobre certas coisas, especialmente coisas que podem ser desconfortáveis um com o outro. Então eu comecei a fazer isso todas as noites. Era na cama, mas mais cedo. E eu meio que recomendo isso. É ótimo para os relacionamentos. Aqui está como funciona. Uma pessoa compartilha tudo ininterrupto do que está acontecendo com ela. Depois, a outra pessoa pode compartilhar tudo do que está acontecendo com ela. E o que você faz é simplesmente ouvir, não interromper a outra pessoa e também não se defender. Certo? Se eles estão tipo, sabe, eu estava frustrado. E às vezes, quando você ouve tudo ao invés de reagir imediatamente, você verá que não é sobre você. Certo. Sabe, um ponto importante é, e isso é a coisa mais difícil que as pessoas fazem, mas também a mais importante, seja no trabalho ou nos relacionamentos, é tão difícil, mas é não se defender. Muito difícil. Assim que se defende, alguém se fecha e para de contar sua verdade. Muito desafiador. Mesmo se estiverem errados. Se digo, Luiz, você me desrespeitou. Cheguei e você estava ocupado, mesmo sem nos vermos há tempos. Mas sabemos que, na verdade, não aconteceu. Você foi ótimo quando cheguei. Você pode dizer, como foi sua experiência? Isso doeu? Foi difícil? Sem validar essa realidade como sua, deixe-os expressar tudo e como se sentiram. Depois que esvaziaram tudo e estão satisfeitos, poderá dizer, agora gostaria de compartilhar minha experiência quando você entrou. Eu só quero compartilhar minha realidade com você. É maravilhoso poder ouvir alguém sem discordar, e você não precisa aceitar ou dizer que é certo. Mas o que é certo é que esses eram seus pensamentos e sentimentos, independentemente de câmeras terem visto essas mesmas ações ou não. É o que sentiam, é a interpretação deles. Sim, adoro relacionamentos. Realmente acho que muitas pessoas se consideram saudáveis até que entrem em um relacionamento. É como se uma vez em vá à terapia. Faça esse trabalho. São duas pessoas crescendo juntas, o que é lindo. Sabe, eu recomendaria a todos começar um relacionamento já na terapia, mas sei que nem todos o farão, pois é contrário ao que muitos iriam querer fazer. Mas para mim, a paz interior e a harmonia são minha prioridade. Sim. E ter e estar em harmonia, criando paz interior, implica ter diálogos desconfortáveis consistentemente. Isso não exclui ter conversas desafiadoras, mas significa discutir tópicos difíceis com coragem para comunicar e ouvir, mesmo que seja desagradável. Sim. Mas comunicar, isso me traz mais paz.
E a consistência disso dá suporte a ambos. Eu até a respeito muito mais porque sei que ela quer continuar a evoluir e crescer. Sim, Isso não significa que precisamos fazer semanal ou até mensalmente. Estamos comprometidos com o crescimento individual, e eu valorizo muito isso. sim. E gera mais paz no relacionamento. Fazer com antecedência antes dos problemas surgirem. Mas, como disse, a maioria em terapia já está numa situação problemática. É desafiador e mais difícil consertar. Aliás, amo o que você disse. É interessante. Tive um pensamento sobre o que você falou antes, sobre pessoas que não vão à terapia. E depois você disse, porque eu não fazia o que queriam que eu fizesse. Acho que sei o porquê disso. E me corrija se estiver errado. Eu tentava me moldar para fazê-las felizes. Eu suponho que a ideia era para elas, corrija-me se estiver errado, eu não as conheço, mas para elas o controle equivalia à segurança. Sim, queriam me controlar. Sim. E então por que envolver um terapeuta que poderia arruinar o controle delas sobre você? 100% cara, isso aí. Quando fazemos isso, e é engraçado, cara, pois na terapia, eu sempre digo, você escolhe o terapeuta. Escolha alguém de quem gosta. Eu iria a qualquer um, pois estou disposto a me abrir e discutir qualquer coisa. O terapeuta diria, ok, sim, não deveria ter acontecido isso, com as parceiras que tive. Eles indicavam maneiras melhores de abordar e como encarar isso, mas também apontavam o que eu precisava melhorar, e eu estava curioso para saber mais. O que devo fazer? Mas as outras pessoas não queriam se olhar no espelho com base no que os terapeutas compartilhavam, e não as culpo. Aceitei elas como são e eu as escolhi por uma ferida, esse tipo de personalidades. Então, mais uma vez, não estou culpando ninguém e dizendo, elas não queriam ir à terapia ou seja lá o que for. É eu olhando para dentro e tendo que me perguntar, por que repeti esse padrão consistentemente? E por que eu permaneci nesse padrão? Porque eu estava indisposto a curar certos traumas? Ou porque demorei tanto? Não está sendo vítima. Sim, sim. É só me olhar no espelho e dizer, ok, eu escolhi muitos dos meus relacionamentos baseado em reações químicas, ao invés de comunicar valores, visão e estilo de vida. Ou talvez, ao se perder na família, alguém te disse o que fazer e como você deveria ser. Estou só chutando uma ideia, mas parece que toda a sua vida é tipo, quero apenas estar perto de figuras parentais que me orientem. Com certeza. Que podem ser pais saudáveis e dizer coisas boas, enquanto outros escolhem alguém para te dar estrutura. Eu sei, mesmo inseguro, ainda parece que alguém tenta controlar. Enfim. E também, como posso ser melhor? Como ser melhor para você? Eventualmente, percebe-se que, na verdade, não é sobre você. Sim. Existem muitos parceiros que, assim como você falava sobre autoestima também, dizem que estão tentando obtê-la por meio do trabalho, carreira, conquistas. Algumas pessoas são assim. Elas estão tentando. Você tenta buscar sua autoestima. Algumas pessoas buscam autoestima do mundo exterior, semelhante à segurança que outras procuram no parceiro afetivo. Se fizerem isso, o parceiro pensará que tem de agir e falar de certas maneiras para transmitir segurança. E se não o fizer, a insegurança surge e a relação pode tornar-se extremamente tóxica. 100%. Então terminam e percebe-se que nada feito pelo parceiro trará essa segurança. Nada. Sim. Não importa o quanto eu mude quem sou e altere meus comportamentos, eles nunca vão achar que é o suficiente. Sim. É exaustivo. Isso suga a vida de você. Sim. Repeti isso tantas vezes. Porque demorei tanto para aprender, mas acho que a lição persistirá até você estar pronto para mudar e se curar. A ironia é que a traição ocorre muitas vezes porque as pessoas se sentem aprisionadas, desejando liberdade. Exatamente. Preciso me reconectar comigo mesmo novamente. Eu realmente penso isso, que relacionamentos são tão difíceis. E nossa cultura não nos cria para estarmos preparados para isso. Assistimos filmes, programas de TV, Instagram, tudo isso, onde nos dizem como eles deveriam ser, aí desenvolvemos esta fantasia e não nos dão nenhuma ferramenta. Estou feliz que esteja ensinando essas ferramentas agora. Quero pivotar um pouco. Podemos falar sobre isso. É fascinante. É um ótimo assunto. É realmente um bom assunto. No entanto, eu quero usar parte do assunto sobre o qual conversamos para este próximo tópico. Eu acho que uma das coisas mais interessantes sobre você, eu não acho que exista alguém no mundo que tenha as experiências tão intensas que você teve. Em termos de entrevistar, mergulhar profundamente no mundo,
e pesquisar incansavelmente as personalidades mais extremas no auge de suas carreiras, eu acho. Foram músicos, estrelas pornô, espiões do FBI, espiões russos e tudo mais. Você realmente mergulhou nesses mundos de personalidades únicas que aprenderam um conjunto único de habilidades relacionadas a carisma, persuasão, manipulação, mentiras, criação de falsas personalidades e literalmente se transformando para conseguir o que querem de outras pessoas. E você tem um novo podcast pelo qual estou tão animado. Chama-se To Die For, onde você basicamente se imerge profundamente em várias fascinantes conversas com uma espiã russa que aprendeu a fazer homens se apaixonarem por ela para que pudesse obter informações e, no fim, prejudicá-los. E eu estou curioso. O que você aprendeu com todas essas diferentes personalidades sobre manipulação, persuasão e influência que usaram para o mal, mas que nós poderíamos começar a usar para o bem? Sim. Bem, vamos pensar sobre isso por um momento. Porque, em primeiro lugar, eu imagino que um espião acredita que está usando isso para o bem. Então, se você pegar o caso da mulher no podcast, a espiã russa, ela meio que teve uma lavagem cerebral para acreditar que está servindo ao seu país. Essas são pessoas ruins, e ao fazer isso, você está usando isso para o bem. Então, não acham que está fazendo algo ruim? É serviço ao país. Certo. Portanto, foi apenas quando saiu do país e viu todas as coisas horríveis que ela fez e o que eles faziam, que percebeu estar disposta a falar. Aí percebeu que não era algo bom e ela sofreu lavagem cerebral. E quais foram algumas das coisas ruins que essa mulher que você tem nesta série de podcasts fez? Estou tentando pensar se já posso falar sobre isso. Vamos ver. Mas digamos apenas que ela foi treinada para seduzir homens para obter seus segredos, ou, às vezes, suas vidas, dependendo do que eles precisavam. E literalmente, novamente, de acordo com ela, estava nesse treinamento onde lhe ensinaram que tudo isso era ótimo. Ela foi treinada para manipular homens. Sim. E uma das coisas principais que eu estava lendo é que, na verdade, muitos homens são pegos em armadilhas amorosas ou armadilhas de mel. A armadilha de amor é mais longa. Literalmente algumas pessoas, e isso é um fato histórico. Cara, esse é um mundo louco. Então, os homens muitas vezes são chamados de Romeus e as mulheres de andorinhas. Chamava-se pardal vermelho, mas a palavra real é andorinha. Em russo, andorinha tem conotações diferentes. Então, eles provavelmente mudaram para pardal. Mas havia esta mulher que trabalhava em uma embaixada. Haviam várias pessoas que geralmente pegavam alguém de nível mais baixo que era secretária, e este Romeu da Rússia ou da Alemanha Oriental, acho que naquela época, ela o seduziu. E ela literalmente estava em um relacionamento com ele. E ele dizia que estava trabalhando em um projeto de paz mundial. Ele nunca soube que ela era uma espiã. E ela estava obtendo dados para ajudá-lo a encontrar a paz mundial. Uau! Para ajudá-lo a criar seu projeto de paz mundial, mas ela repassava todas as informações aos russos. Quando a União Soviética colapsou, adivinha, esse relacionamento acabou e ela foi vista como traidora. Então homens e mulheres estavam fazendo isso. Ambos fazem isso, e há várias formas de fazer isso. Como foi o treinamento para essa mulher que você entrevistou neste podcast? Em que consiste o treinamento de formação, sedução e manipulação e como fazer homens se apaixonarem por você? Como é isso? O treinamento. O interessante é que a parte essencial do treinamento é que ele é quem tem que se aproximar de você. O homem deve tomar a iniciativa. Então, você tem que fazer com que o homem se aproxime de você. E eu estava lendo outros casos bem similares. E cara, os homens podem ser meio burros. Especialmente quando se trata disso. Ela tem uma ótima frase que diz: sem dúvida, a maior fraqueza dos homens é o sexo. Então, há um caso interessante no podcast sobre um técnico nuclear israelense que desertou para revelar os segredos do programa. E depois ele está em Londres, falando com repórteres. Ele está numa banca de jornais, comprando um cigarro ou algo assim. Há uma mulher estranha lá, que lhe atrai imediatamente. Ele começa a conversar com ela. Então, de repente, ele acha que a conquistou, sabe?
Usualmente, a primeira coisa que te ensinam é como fazer alguém começar a se interessar. Ela diz que começou com sua postura, ajuste de roupas, maquiagem. Ela era, na verdade, do Cazaquistão. Ela teve uma educação muito rígida e nunca sequer havia usado maquiagem antes. Nunca teve um namorado. Nunca sequer beijou alguém antes. E então, realmente, embora pareça atraente, muito disso é, na verdade, abusivo. É abuso de poder, é horrível, é traumático para todos, esse tipo de trabalho. Uau! Então, a submeteram a um treinamento para atrair homens mesmo sem falar com eles. Sim, literalmente ensinam sobre tudo, cara, desde a aplicação de venenos e várias coisas assim. Tipo, como envenenar alguém? Sim, por exemplo, e eu sou expert nisso. Mas refrigerantes de soda, como Coca-Cola, são bons porque possuem um sabor forte que encobre o veneno. Água é complicado. Então rum com coca é ótimo para disfarçar. Além disso, ensinaram-na a como ser uma pessoa sexual e a fazer coisas sexuais para que você seja a melhor com quem ele já esteve e querer sempre mais. Ela é como uma droga. Isso é literalmente o que ela diz no podcast. Ela diz que é como uma droga. Você dá um pouco e tira, dá e tira, até que fiquem viciados. E então eles revelam seus segredos. Sim, existem dois modos. Pode-se usar métodos explícitos ou implícitos para adquirir informações. Nem sempre é expor seus segredos. Às vezes é sobre envolvê-los em armadilhas, tipo, são casados e têm esse caso por fora. Aí fazem chantagem. Ameaças. É tão sofisticado. É muito engraçado. É realmente disseminado e mesmo assim muitos caem no golpe. A transcritora do meu podcast está transcrevendo-o agora. Na primeira entrevista ela dizia, sabe, eu costumava trabalhar num programa secreto e eles alertavam todos os homens sobre essas mulheres que, se estiverem viajando e conhecerem alguém que é muita areia para o seu caminhão, fiquem espertos, pois provavelmente elas são espiãs. Mas a carne é fraca. Certo. Então quando elas pegam alguém, vamos dizer que tem algum material de chantagem. Eles chamam isso em russo de kompromat. Simplesmente dizem, ei, precisamos que você faça isto por nós. Pode ser algo inofensivo, sem importância. Só queremos pegar essa informação. Isso não afeta sua segurança. E você fornece esses dados inofensivos, mas aí eles passam a te controlar. Ser pego em um ato sexual é uma coisa. Traição ao país com essa informação insignificante é outra. E aí que eles te dominam. Que loucura isso! Isso é loucura. É como se houvesse um mundo lá fora que eu nunca conheci. Como os homens sabem se as mulheres estão realmente se apaixonando por eles ou tentando manipulá-los? Sim, nós agora fomos de adultério para agentes russas. Ou talvez sejam apenas meio narcisistas, querendo tirar dinheiro ou ter encontros sofisticados com eles. É como desejar alguém pela personalidade e pelo que são versus pelo que possuem. Sim, essa realmente é uma ótima, excelente pergunta. E vamos complementar isso com algo mais. Há alguns homens e algumas pessoas que são tão inseguras que acham que seu único valor é dando algo. Se eu não estiver pagando, comprando, não sou digno de ser amado pelo que sou. Então, o primeiro passo é, você se sente amado pelo que você é? E se você não se sente, você está realmente suscetível à manipulação. E a segunda coisa a ponderar é, será que se você não atender ao pedido deles, eles ainda vão te amar ou se importar genuinamente com você? Como saber se manipulam ou realmente se preocupam com você? É baseado em como respondem às suas ações? Vamos ver. Então a pergunta é, como identificar se alguém está apenas te utilizando ou realmente está com você? Há sempre sinais reveladores. Por sinal, também há como saber se alguém te quer só pelo sexo, e isso implica na dinâmica de sexo e dinheiro. Será que a pessoa deseja passar tempo com você sem esperar nada disso? Aí está a resposta. Há tantos sinais. É como se você tivesse que ser seguro em si mesmo para que possa ver isso. Quando de repente está enfrentando vários obstáculos. Quando alguém talvez não queira te ver se não houver uma possibilidade de sexo envolvida. Por exemplo, vamos nos ver no sábado à noite em vez de um almoço durante o trabalho. Por um outro lado tá bom, eles não vão fazer isso a menos que eu me desdobre em luxos. Caso contrário, não querem sair para jantar ou algo assim.
Mas dito isso, eu realmente gosto de operar em uma posição de confiança com todos. Significa que mesmo que eles estejam envolvidos em confusões, mesmo com todas essas outras coisas que estamos falando, eu realmente quero dar a alguém 100% de confiança. Porque se você não faz isso, já está prejudicando o potencial do que pode ser. Então, é só estar atento se há sinais de alerta e ser prudente. Eu acho que ser bem aberto e então não ter medo de ver os sinais de alerta e dar um passo para trás ou discutir isso. Eu acho que tudo começa por ser seguro dentro de si mesmo. Acho que isso é importante. As pessoas sabem disso intuitivamente e emocionalmente. Somos programados assim. Quando crianças, se nossos pais ou cuidadores nos deixam, bem, nós morremos se somos bebês. Então algumas pessoas acham isso como adultos. Se a pessoa amada nos deixar, morreremos. E alguns fazem coisas catastróficas consigo mesmos ou com outros por isso, sabe? Mas o fato é que literalmente ficaremos bem e encontraremos o amor novamente. E é destrutivo não ter essa segurança e pensar que vou achar algo ótimo, ou até melhor. Certo? E de novo, se alguém me trair, eu digo, obrigado. Você me mostrou quem é, assim posso seguir em frente. Queria que tivesse contado antes. Há uma ótima frase que o terapeuta do nosso grupo disse, que só crianças e idosos dependentes podem ser abandonados. Todos os outros, a única pessoa que pode te abandonar é você mesmo. Isso é forte. Parece que as pessoas desejam amor e intimidade mais do que nunca, mas também têm mais medo de compromisso do que nunca. Por que você acha que as pessoas têm medo de se comprometer? Sim, eu acho que faz parte daquele paradoxo da escolha. Certo? Eu percebi isso, e notei que vivemos nisso em que há pessoas que têm essa mentalidade de infinitas possibilidades e escolhas. será que posso fazer melhor? E agora é fácil conhecer pessoas. Se está solteiro, baixe 3 aplicativos e logo terá 50 opções, certo? E pensar, vou trocar esse, vou trocar de novo. Conseguirei algo melhor, não preciso consertar. Descarto e começo de novo. É por isso que nesses aplicativos fica difícil contratar alguém. Quem se candidata por lá ou está há tempos procurando emprego sem sucesso, ou pula de emprego em emprego por incompetência. A mesma coisa acontece nos apps de relacionamento, cheios de pessoas que não conseguem engatar um relacionamento sério. E não quero ser duro nisso. Aliás, muitas pessoas se conheceram, se apaixonaram, casaram e coisas incríveis aconteceram. E da mesma forma, muitas pessoas conseguiram empregos incríveis através de buscas de emprego. Mas é mais difícil e há menos tempo para entrevistar as pessoas. Caramba! Isso é fascinante, cara. É muito interessante e engraçado. Tudo se resume aos relacionamentos. Só me restam uns 10 minutos com você. Tenho uma sessão inteira sobre criatividade que teremos que abordar em outro episódio. Mas quero te perguntar sobre esse podcast que você está lançando. Quando divulgarmos isso, será lançado na mesma semana. Se chama To Die For e é realmente poderoso. São 8 episódios dessa série entrevistando uma ex-espiã russa que manipulava homens, que fazia coisas prejudiciais para os homens, que obtinha segredos deles. Todas essas coisas diferentes. Quais foram os 3 maiores aprendizados sobre a mente humana que você aprendeu entrevistando-a? Sim, as 3 maiores lições. Bom, uma delas é que ela tinha a técnica chamada Círculos do Inferno. O que é isso? Veja, os círculos do inferno são basicamente o que nos prende. Preste atenção nisso na sua vida. Quando você se deixa fisgar, é por causa do ciclo de punição e recompensa. Você se comporta bem e, por isso, pode se aproximar e sair comigo. De repente, ela diz, eu não gosto como você está agindo. Então, eu vou punir você. E fazer com que você se distancie. Até que você peça perdão. Sim. Vimos pessoas em relacionamentos se deixarem levar por parceiros tóxicos. Mas quando estes se tornam amáveis e carinhosos, elas voltam. Já vivenciei isso. Sim? Então, apenas tenha cuidado se esse for o caso. Devia ter ouvido esse podcast há 20 anos. Sim. Eu teria percebido os sinais. E é engraçado também. Você deve dar ouvidos aos amigos quando está em um relacionamento. Sim. Tenho tantos amigos. Alguns tinham relações sobre as quais pensava, não posso falar nada agora. Depois era porque não contou antes, tentei, mas você me afastou e parei.
É difícil. Círculos do Inferno. Círculos do Inferno é um. O segundo, vamos ver. A segunda técnica incrível dela é engraçado. Muitas das coisas se sobrepõem com o livro que escrevi. O jogo. Do ponto de vista feminino. Sim. E além do sexo, outras grandes fraquezas dos homens. Adulações. Elogios, lisonjeios. E eles ficam viciados com isso. Em como se sentem sobre si mesmos quando estão contigo. Uau! Certo? Adulação. Sim. Então é tão bom estar perto disso, mas às vezes isso pode ser uma espécie de manipulação. Sim, é muito sedutor e manipulador. Sim. Vamos ver. Lisonjas, círculos do inferno. Tanta coisa veio da PNL, que significa processo de linguagem natural. Conhece o que é ancoragem? Basicamente, ao conversar, se você menciona uma experiência positiva intensa, ela tenta te tocar. Toca você no ombro, no braço. Escolhem um lugar onde pessoas normalmente não o tocam. Por exemplo, o seu pescoço. Ali é bom. Posso falar um quarto ponto. Você sabe quando que os homens estão mais vulneráveis? Na cama? Naquele exato momento na cama. Ali você pode fazer qualquer coisa. Ela diz que poderia até a matar. É bem intenso. Ou poderia sussurrar algo que vai implantar algo na mente deles naquele momento. O momento sexual é o mais vulnerável. Sim. É totalmente inacreditável. Mas eu acho que nada disso faz com que eu confie menos no mundo. Mas também, eu acho que nada disso nos impede de continuarmos a confiar. Por um outro lado, devemos ser capazes de perceber os sinais de alerta e correr o mais rápido possível. Com certeza. Sim. Isso é fascinante. Então, o novo podcast se chama To Die For. Você pode encontrá-lo em qualquer lugar. Onde mais podemos nos conectar com você pessoalmente? Não sei se vocês sabem, mas Rick Rubin esteve aqui e você coescreveu um livro com ele, que há 1 ano e meio figura na lista de mais vendidos do New York Times. Há 1 ano. É incrível como isso decolou, e a escrita está ótima. Então, parabéns pelo trabalho, pois sei que sua participação na colaboração foi importante. Mas como podemos nos conectar e apoiá-lo, além de ouvirmos este podcast? Obrigado, aliás, é uma ótima pergunta. Não sei, simplesmente amo o que faço. Amo contar essas coisas e ter essas discussões e aprender sobre a mente humana. Seja criatividade com Rick, ou vulnerabilidades masculinas com a espiã russa, ou falando com você sobre seu passado. Então acho que poderiam engajar em conversas, ou ler, ouvir trabalhos, ou qualquer coisa do tipo. Eu amo compartilhar as histórias e informações. Onde podemos conectar com você online? Qual o melhor site e rede social? O que as pessoas acharem melhor. Apenas se conectem comigo ouvindo o meu podcast. Ouvindo o podcast. Onde podem mandar mensagens, caso queiram? Twitter? Instagram? É tão difícil para mim me autopromover, porque eu odeio quando as pessoas fazem isso. Mas me sigam no Instagram. É Neil Strauss no Instagram, certo? Sim. Ok, legal. Sim. Então, se ouvir o podcast, compartilhe com um amigo. Se ouviu algo interessante, envie a um amigo e depois comente em uma postagem do Instagram do Neil sobre o episódio. Ouçam o To Die For, é uma série de 8 partes. O último que você fez, To Live and Die in LA, conquistou o mundo e foi fascinante. Acho que há 4 ou 5 anos você teve aquele podcast. Então, se isso for semelhante, e tenho certeza de que provavelmente está ainda melhor agora, após 5 anos, vai explodir a mente das pessoas. Estou muito animado para ouvir isso eu mesmo quando lançar, em 26 de março. Então, por favor, certifique-se de deixar uma avaliação lá. Sabe, deixe um comentário positivo. Dê 5 estrelas ao ouvir, porque isso também ajudará a dar atenção para o podcast. O nome dele é To Die For, disponível na Apple, Spotify ou onde quer que você costume ouvir seus podcasts. Primeiramente, obrigado por compartilhar tudo isso. Estou te dando um exemplo. Lembre-se da nossa conversa anterior, quando você age primeiro e depois reflete sobre. Minha infância foi marcada por um silêncio interior. A sua fala me proporcionou uma epifania. Nunca me preocupei em expressar minhas próprias necessidades. Então disse, o que podemos fazer por você? Como podemos ajudar? Eu pensaria, nada. Mas agora eu dizendo isso tipo, sim, eu adoraria se você pudesse fazer tal coisa. Isso era na verdade um pouco daquilo, do desconforto que sobrou. É muito interessante, não é? Não importa onde chegamos, continuamos trabalhando em nós e olhando para isso. É uma lição valiosa, então obrigado.
Isso foi bom. Mandou bem. Algumas perguntas finais, Neil. Isso se chama As Três Verdades, e você já respondeu há 5 anos atrás. Mas estou curioso sobre seus pensamentos atuais. Imagine poder viver o quanto quiser. Porém, hoje é seu último dia na Terra. Tem a idade desejada, mas está desligando as luzes. Está indo para outro lugar. Você não está mais neste mundo e desde agora tem a liberdade para criar o que desejar. Pode ter relacionamentos, a vida, arte, o trabalho que quer realizar. Tudo acontece, mas por qualquer motivo precisa levar tudo consigo. Então não teremos acesso a nenhum dos artigos, livros, podcasts, nada que fez. Está tudo indo embora. É um mundo hipotético, ok? Mas no último dia, você pode deixar apenas 3 lições ao mundo. É tudo que resta para nos recordar de suas informações. Chamo de As Três Verdades. Quais seriam essas 3 verdades para você? Não sei, cara. As perguntas sempre surgem e me fazem pensar muito. Acho que aprendemos através de histórias, e sou um contador delas. Por isso, encontraria uma forma de contar uma história. Quero deixar uma marca. Uma história breve que seja memorável e que, de algum modo, ajude as pessoas. Mas se existem 3 verdades, eu não sei. Realmente não sei. Talvez precise viver mais para descobri-las. E sei que minhas palavras mudam com o tempo. O que eu disse há 5 anos difere do agora e do futuro. O que você diria agora? Quais seriam as 3 hoje? Seria: não escute verdades alheias. Vá achar as suas próprias. Acho que devemos fazer isso, pois não funcionam se não forem encontradas por você mesmo. Um amigo meu disse outro dia: acabei de tomar ayahuasca por 7 dias direto. Foi alucinante, mudou a minha vida. Só dei um legal para ele. Aí falei: mas o que você aprendeu com essa lavagem cerebral que você fez aí? Ele ficou pensativo e falou: sabe, a lição que eu aprendi foi confiança. Então eu disse: beleza. A minha lição é que para aprender a confiar em alguém, eu preciso ser amigo dele por 30 anos e depois tomar ayahuasca por 7 dias. Então é isso, né? Vai viver a sua vida e descubra você as suas próprias verdades. Certo, legal. Viver, experienciar e descobrir suas verdades. Aí está. Gostei disso. Antes da última pergunta, Neil, você merece reconhecimento por seu empenho na arte, apesar de não gostar de elogios. Você possui um leque de talentos, como escrever, pesquisar, fazer podcasts, entrevistas, até criar histórias que compartilham experiências belas. Quero te reconhecer pelo seu dom e presença consistentes. Você escreveu tantos livros nos últimos 5 anos, com alguns dos maiores nomes e talentos do mundo com quem você coescreveu. Você escreveu também vários livros próprios e está nessa jornada com o podcast. Então eu realmente te valorizo, cara. Eu te reconheço por toda a sua jornada e como você continua evoluindo como ser humano na vida, na saúde e nos relacionamentos. Só quero te reconhecer por um momento. Obrigado. Te darei todas as minhas informações secretas. Muito obrigado, sério. Última pergunta. Qual sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza é apenas sempre buscar melhorar, esforçar-se ao partir de onde está e olhar para si mesmo, sempre se perguntando: como serei melhor? Independentemente do seu ponto de partida. Porque, novamente, quando você usa todos os órgãos sensoriais, você está envolvendo todas essas diferentes coisas que vão para o seu subconsciente. Você escreve, lê em silêncio, alta voz, olha, visualiza, e isso é o que os atletas fazem. Eles visualizam o desenrolar e se veem no papel.